Olá, boa noite a todos e todas. Começamos agora mais um Conexão Capital Cursos, um espaço destinado a apresentar a vocês a estrutura dos cursos que promovemos, os profissionais que conduzem as aulas e dar uma visão geral do conteúdo. Hoje vamos falar do curso CryptoLaw, que abordará um dos temas centrais da atualidade, que impõe desafios a todos, a regulação dos criptoativos. Meu nome é Giane Carvalho, sou diretora de redação da Capital Aberto e recebo hoje para falar do tema a professora Júlia Barreto, advogada do Freitas Ferraz Advogados e professora da pós-graduação do IBMEC Minas e do CEDIM. Ao final do webinar, vamos disponibilizar no chat um cupom de desconto para quem se inscrever no curso. Júlia, primeiro, obrigada aí pela sua disposição em participar do Conexão Capital Cursos. Eu começo, antes de falar de regulação, dando um passo atrás e te perguntando, dentro do contexto internacional, qual a melhor definição de criptoativo e se há diferenças relevantes sobre o tema, que é como ele é tratado no Brasil ou em outras jurisdições. Boa noite, Júlia. Boa noite, Anne. Boa noite, todo mundo, pessoal. Muito obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui. Acho que o tema é sempre relevante, né? A gente está falando um pouquinho de criptoativo, seja no âmbito do curso mesmo ou na vida, né? Porque é algo que até alguns anos a gente discutia com muito receio e com muito medo, e até era algo que era pouco tangível, eu acho que era o grande problema desse tipo de regulamentação, e que hoje a gente já consegue falar que dentro de um cenário, seja internacional, seja no Brasil, com algo um pouquinho mais, realmente mais prático. A gente teve um momento, há alguns anos, em que a gente falou muito sobre Bitcoin, era o mais famoso, né? A gente tinha dificuldade até de sair um pouco desse momento do Bitcoin e de não equiparar que Bitcoin é sim um criptoativo, mas não é o único criptoativo. E eu acho que essa é um ponto importante para a gente entender qualquer ponto de regulamentação, até para a gente sair desse conceito que é realmente o que muitas vezes vem mais claro para a gente, que é o conceito da moeda. E aí eu já vou até entrar nesse ponto que eu acho que é bastante controverso quando a gente está falando de Brasil, que é o fato de que os criptoativos, sejam eles no formato, vamos colocar assim, não sendo aqui muito técnica, mas no formato de moeda, eles não são considerados para a legislação brasileira como uma moeda, porque pela nossa Constituição, essa é uma competência exclusiva da União Federal, então a gente tem apenas o Banco Central pode emitir moeda. Então, a gente tem os criptoativos hoje como uma representação de valor. E o que isso é na prática, né, gente? Eu acho que isso é o mais difícil, às vezes, da gente realmente conseguir trazer para o nosso mundo real. O criptoativo ele pode estar dentro de uma representação de valor, de uma participação societária. Isso é um assunto, inclusive, que a gente vai trazer dentro do curso. Pode sim ser uma representação de valor como moeda, e aqui eu digo muito moeda, entre aspas, tá, gente? Mas como um referencial de troca, que a gente vai estar trocando ativo por ativo ali, tal como a gente troca a moeda por outro ativo, como a gente usa. E o que a gente tem, assim, né, de cenário? A gente ainda tem muita incerteza. Eu acho que, por mais que a gente possa falar que o cenário já caminhou muito, a gente ainda tem muita incerteza ao tratar desses ativos sobre uma perspectiva geral. Dentro do curso, a gente vai conseguir falar assim, sobre questão de regulamentação. A gente teve aí o marco legal dos criptoativos, que é muito recente ainda, em termos de legislação no Brasil, 2 anos são praticamente nada, né? A gente tem que ser sincero em relação a isso. A gente teve regulamentação em 2023, agora em 2024 a gente vai ter o início da lei das offshores, que vão impactar isso também, início que eu digo em questão de vigência. Então, nesse cenário é isso, assim, o que é importante a gente saber sobre criptoativo é que é uma representação de valor, no sentido bem amplo da estrutura, digamos assim. Júlia, você citou aí os bitcoins, né, que foram os primeiros, e muita gente ainda confunde uma coisa com a outra. Surgiram depois uma quantidade muito grande, né, de ativos digitais. Isso tornou mais complexo o tema, a regulação também, porque todos têm uma origem, todos têm uma definição de criptoativo, mas têm lastros diferentes, vamos chamar assim. Ficou mais complexo também para o regulador? Eu acho que fica mais complexo, mas ao mesmo tempo fica mais acessível. Eu acho que a gente, nesse momento, por exemplo, a gente vive uma alta do Bitcoin, que é realmente essa marca, digamos assim, dos criptoativos que a gente mais conhece, mas a gente tem uma série de outras moedas. Então,
criptomoedas nesse aspecto, viu, gente? De novo, sempre fazendo esse recorte de que não é moeda no sentido amplo, tal como a gente tem o real, a gente tem o dólar, mas a gente tem, por exemplo, uma criptomoeda hoje que a gente consegue ter acesso aqui por meio das corretoras internacionais, que se equipara muito ao dólar. Então, ela flutua na mesma negociação do dólar. O que é uma vantagem disso? Que você consegue fazer um investimento que é fixado numa moeda estrangeira, que é o dólar, que é menos suscetível a mudanças tal como o real, porque é uma economia que é um pouco mais sedimentada, tem a questão que aqui não cabe a gente entrar muito, mas a questão da economia norte-americana ser fixada em valores diferentes dos nossos. Então, eu acho que a grande vantagem é essa, você democratiza mais as vantagens. E você tira muito do mundo das ideias também, porque se você estava falando de Bitcoin, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar sobre Bitcoin, e a gente vai até falar um pouco sobre isso no curso, mas quando a gente vai falar sobre mineração, quando a gente vai tratar desses temas mais específicos da parte operacional, isso às vezes distancia a gente. E o fato de hoje a gente ter acesso a outros tipos de moeda, a outros tipos de criptoativos, isso, no meu ponto de vista, democratiza, apesar de, quando a gente está falando de regulamentação, dificulta, né? Porque se a gente está tendo dificuldade de ter hoje uma lei que realmente traga os aspectos operacionais da coisa com o que a gente já tem, quanto mais vertentes a gente tiver acesso, mais difícil vai ficar. Perfeito. Em termos de regulação, em que pé o tema está sendo tratado no Brasil e se a gente consegue acompanhar o debate, que é um debate global, né? Tem regulação SEC, tem União Europeia. A gente está conseguindo acompanhar? Em que pé estamos? A gente consegue acompanhar, tá, Giane? No Brasil, a gente tem uma visão de ver criptoativos muito com o sentido de ativo, até sobre o viés tributário, que eu acho que sempre é importante a gente trazer essa linha um pouco, porque eu estou puxando a sardinha para o meu lado, porque é a parte que eu vou ministrar no curso, mas também porque é onde a gente sabe que dói efetivamente no bolso, né? Então, assim, a gente entender isso como um bem, como um ativo. Então, na visão da Receita Federal e na visão da legislação não tributária, mas que acompanha esse entendimento da Receita Federal, é realmente um ativo. Mas a gente tem no mundo outras formas de visualizar o mesmo ativo. Então, por exemplo, na Itália, isso é visto como um meio de pagamento. Então, da mesma forma que a gente tem uma regulamentação aqui no Brasil, em termos de Bacen, em termos de recursos de meio de pagamento, na Itália é visto dessa forma. Existem outros países que realmente conseguem considerar isso como moeda. Isso ainda é exceção, tá, gente? Isso é importante também ter na nossa cabeça. São poucos os países que aceitam isso como uma representação da moeda de forma oficial, que você consiga pagar uma conta, comprar um ativo, outro ativo efetivamente, não só no âmbito de transação financeira, dentro de uma plataforma de criptoativos. Isso é a exceção absoluta por enquanto. Muito porque a gente tem essa emissão do papel moeda muito vinculada às unidades oficiais, digamos assim, né? Então, isso não é uma restrição só do Brasil. Onde que eu acho que o Brasil ainda pode estar, ainda está um pouco, eu acho que atrasado é uma palavra forte, mas assim, que ainda está caminhando, digamos assim, é na regulamentação da parte operacional. A nossa regulamentação, se você pega para ler com mais detalhe, a gente ainda está, de certa forma, muito no mundo das ideias. Então, tem várias coisas que a gente ainda precisa chegar efetivamente no cerne da operação. E eu acho que é um pouco também porque é algo que é mais complexo do que a legislação hoje consegue chegar. Que é essa parte, por exemplo, que eu comentei da mineração, como que a gente vai tratar essa pessoa que que traz essa mineração e traz esse ativo para dentro do âmbito de comercialização. O próprio marco legal, ele focou muito em quem comercializa, em quem transaciona, enquanto pessoa jurídica que faz isso, e um pouco menos em nós, pessoas físicas, investidores e tudo mais. A Receita Federal, por outro lado, ela já foca bastante na pessoa física, ela já tem um tratamento específico para isso. Então, eu acho que a gente precisa operacionalmente interligar os entes regulatórios e chegar num cenário em que as coisas fiquem mais objetivas para todo mundo, porque a gente sabe, objetividade legal é segurança jurídica a gente consegue investir melhor, a gente consegue levar isso para, e não só no âmbito de investimento, tá? Mas, por exemplo, numa questão de tokenização de ativos, que é um ponto que a gente vai tratar no curso também, você conseguir trazer
ferramentas de segurança que muitas vezes a gente não tem tanto hoje, a não ser por um ente regulado, a não ser por a gente passar por toda uma burocracia que é muito costumeira, uma coisa que a gente discute, eu discuto muito com as pessoas que trabalham comigo em direito imobiliário. A gente conseguiria fugir dos cartórios em algum momento, fazendo contratos em que a gente consiga tokenizar os ativos de uma forma mais direta, ou seja, sair desse cenário de necessidade absoluta e extrema dos cartórios, que a gente sabe que aumenta custo, aumenta burocracia, dificulta a transação de ativo imobiliário, ou a gente está inevitavelmente preso, entre aspas, aos cartórios. Então, acho que isso é muito importante. Quanto mais legislação a gente tiver, quanto mais orientação a gente tiver, e muitas vezes não precisa nem ser na lei específica, tá, gente? Mas, assim, entendimentos, cartilhas de informação. A Receita Federal, por exemplo, ela emite muitas soluções de consulta que ajudam muito o contribuinte a entender melhor onde que ele está se posicionando. Uma ferramenta que tem acontecido muito agora, sempre foi um recurso usado pela Receita, mas nos últimos anos eu tenho visto que com inovações legislativas eles têm recorrido até mais a isso. É a ferramenta de perguntas e respostas, então você consegue ter uma visão mais, mais simples da legislação, que a gente sabe que nem sempre vem tão bem escrita e tão clara. Então, esse sistema de perguntas e respostas ajuda muito. E a gente vai conseguir ter mais segurança, o mercado funciona melhor, as ferramentas são usadas para melhoria. Então, acho que num grande panorama geral, acho que é isso. Acho que a gente tem que ser mais objetivo na parte operacional. Perfeito. Você citou aí Banco Central, né? A gente tem regulação pelo menos em 3 níveis, né? A lei, o marco legal dos ativos digitais, a lei 14.478, além de vários avanços que vão ocorrendo em nível de CVM, né? Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central. Primeiro, vocês vão tratar no curso dos 3 níveis, aí, das 3 alterações, avanços regulatórios. E segundo, sobre a Lei 14.478, tem algum ponto, não sei se polêmico, que ainda suscita dúvida e que vai ser objeto de maior foco durante o curso, Júlia? A gente vai tratar, acho que respondendo a primeira pergunta, a gente vai tratar desses 3 âmbitos de regulamentação. E eu acho que é muito importante, porque esses 3 hoje eles estão andando muito juntos. Primeiro, porque a gente tem uma lei, efetivamente, então até por uma hierarquia jurídica, a gente tem essa lei como primeiro norte da nossa análise. A gente tem a figura do Banco Central já prevista nessa lei como um órgão fiscalizatório. Então, logo depois que a gente teve a publicação da lei, a gente tem decreto do Banco Central regulamentando certos pontos, mas, de certa forma, também excluindo a competência da CVM do que continua de competência da CVM. Então, se a gente está falando de questão de valores imobiliários, que é algo que a gente vai tratar dentro do curso, como seriam esses valores imobiliários que hoje são de competência da CVM? E aí, valores imobiliários, eu estou falando, gente, de operação mesmo, igual a gente conhece, assim, de mercado de balcão, mercado de termo futuro e tudo mais. Isso são coisas que não chegaram a ser diretamente regulamentadas pelo marco legal. Então, aí já fica um pouco da minha crítica nesse aspecto. Por quê? Porque se a gente está dando um enfoque para a CVM nesse aspecto, se a gente está restringindo certas operações e deixando elas ainda na competência da CVM, das duas, uma, ou a gente delega isso e coloca que a CVM vai ter que inevitavelmente regulamentar esse ponto, que a CVM é até muito proativa nesses pontos, mas a gente tem uma figura do Banco Central hoje como um órgão fiscalizador. Então, é o Banco Central que é responsável por fiscalizar as entidades que são responsáveis por negociar esse criptoativo no Brasil. E a gente tem a lei hoje como referência maior, né? Então, eu acho que a minha crítica anterior continua ao fato de faltar uma legislação, uma disposição no marco legal que seja mais operacional. Acho que ele ainda ficou realmente muito focado no legal, mas eu também entendo que foi a primeira grande norma que a gente teve em relação a isso. Então, como eu disse, a gente teve agora no final de 2023 a lei das offshores, que talvez tenha sido uma evolução natural desse ponto, porque a gente tinha um entendimento da Receita Federal sobre o tratamento de criptoativos que era muito escorado em instrução normativa, em entendimento da Receita, e agora a gente tem uma lei mais robusta, apesar de não tão robusta nesse aspecto, mas um pouco mais. E eu acho que agora é a gente continuar acompanhando
essa evolução, como eu disse bem no início, assim, a gente falando de 2, 3 anos de legislação, em termos de decurso de tempo legal, isso ainda é muito curto. Então, tudo ainda é novo, ainda tem muito a melhorar, ainda tem muito a se adaptar. E a gente mesmo, enquanto operadores do direito, digamos assim, a gente tem muito a questionar, a discutir. Então, acho que essa também é uma grande plataforma que agora que a gente está tendo de trazer discussão, de ter pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, como eu disse, né, minha área é tributária. Mas quando você está falando do entendimento da Receita Federal, ele se complementa num entendimento que muitas vezes vai ser muito mais vinculado a uma visão societária, seja baseado no entendimento do próprio Banco Central ou mais amparado na CVM, que vai tudo se complementando e a gente vai conseguindo fazer uma discussão mais ampla. Perfeito. Aí você falou de tributo, né? Sobre a ótica tributária, existem riscos, vamos dizer, não mapeados pelos investidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas? Esses riscos são subestimados pelas pessoas do ponto de vista tributário, Júlia? Eu acho que são por alguns aspectos, tá, Giane? Eu acho que o principal aqui é o seguinte, como eu disse, a gente tem esse entendimento da Receita Federal que é até um pouco anterior, que é esse tratamento dos criptoativos como ativos mesmo, no sentido de para fins tributários, onde que isso impacta, né? Esses bens estão sujeitos à apuração do ganho de capital. Então, se eu vendo um ativo, eu estou sujeita a ser tributada caso o valor que eu recebo por aquele bem seja superior ao meu custo de aquisição. Então, quanto que efetivamente eu investi para ter aquele ativo. Só que a gente tem uma visão, às vezes, um pouco vinculada ao mercado de ações, que a gente tem certas isenções, a gente tem certas limitações que são diferentes. Por mais que a gente esteja falando aqui de um ativo que é muito utilizado para especulação, para efetivamente investir, então eu vou comprar e vou vender, e vou negociar e vou trocar. Acontece isso. Eu tenho, por exemplo, a moeda X e eu troco pela moeda Y, porque naquele momento faz mais sentido para mim. Como eu falei, que a gente está tendo uma alta muito grande do Bitcoin. Então, às vezes, naquele momento, eu estou entendendo que está numa alta, que para mim faz sentido, e eu vou trocar por outro tipo de ativo. Por exemplo, essa moeda que eu comentei, que é fixada na cotação do dólar. Então, às vezes, você quer outro tipo de investimento. Naquele momento, se você teve um ganho, porque você está vendendo, você está operando com seu Bitcoin na alta, para a Receita Federal ali aconteceu uma alienação. Por mais que você não tenha recebido em dinheiro no sentido estrito. Mesmo quando é uma migração, vamos chamar assim, Exato. uma troca. Exato, é exatamente isso que a Receita Federal entende, tá, Jane? É uma troca que a gente chama como permuta, então você está fazendo uma permuta de ativos e você pode ter auferido ganho nessa operação. E muitas vezes as pessoas, no dia a dia, veem aquilo muito como uma ferramenta de investimento e pensam, não, eu estou trocando, com a expressão aqui do Estado, trocando alhos por bugalhos e vida que segue. Mas em algum momento você pode sim ser tributado. O que a gente tem de grande desafio hoje? A Receita Federal é muito tecnológica, a gente sabe disso muito bem, a Receita do Brasil, ela é referência para vários países em termos de cruzamento de dados, convênio com outros órgãos. Então, assim, a Receita Federal tem convênio com a Secretaria de Fazenda, tem facilidade de obter informação de junta comercial e tudo mais, mas o fato desse tipo de ativo muitas vezes estar vinculado a empresas que estão fora do Brasil, hoje ainda pode nos dar essa falsa segurança, essa falsa sensação de segurança de que eu estou conseguindo operar os meus criptoativos sem ser tributado. Mas eu reitero, é uma falsa sensação, porque o entendimento da Receita Federal é claro nesse sentido. Há um entendimento que deve ser tributado. Então é importante, do nosso lado, enquanto pessoa física, ter isso muito bem mapeado, tanto nas nossas declarações de imposto de renda, ter isso bem detalhado no sentido de saber que quando eu estiver efetivamente usando esse bem como um ativo de troca, eu ainda vou estar sujeito a uma tributação para evitar dores de cabeça futura. Por quê? Eu posso não estar sendo tributado hoje, mas a gente sabe que a Receita Federal tem um prazo de 5 anos para poder retroagir a esse eventual lançamento tributário. E quando a Receita Federal chega ao ponto de ter que te autuar, a gente está falando de uma multa de 75%.
E muitas vezes a gente esquece desse fator da multa e faz toda a diferença financeiramente. A gente está falando quase de dobrar o valor do imposto. Porque hoje a gente tem uma multa de 75% e a gente tem Selic. Se a gente está falando aí agora, a Selic está baixando, mas nos últimos anos a Selic estava muito alta. Então você tem uma multa aí que é somada aos juros, que a gente fala realmente de um valor que vai dobrar. É uma dupla penalização, né? Primeiro pelo juro muito alto, que você está deixando de ganhar, segundo pela multa. Exato. E se a Receita Federal ainda entender um cenário de fraude, ou seja, que você deixou de fazer algo ou fez algo, e aí pode ser tanto conduta ativa quanto não, viu, gente? Se a Receita Federal entender aquilo como fraude, dolo ou simulação, essa multa é dobrada, então ela vai para 150%. Então a gente está falando aí de um cenário que, de novo, dói no bolso mesmo. É um risco alto, né? Depois não dá para alegar para a Receita que a regulação estava em transformação, que não era claro, não vai colar, né? Ela tem fechado as brechas dos últimos anos aí para esse tipo de conduta. E assim, por mais que hoje a gente já tenha um entendimento mais fixado em relação aos criptoativos em si, a gente sabe que a lei tributária ela é bastante ampla quando a gente está falando principalmente de imposto de renda. Então, qualquer ganho, a não ser que ele seja isento por regra específica, ele é tributável. Então, a regra é que eu vou tributar. Então, mesmo se a gente não tivesse esse entendimento específico, a gente já, o sentido amplo, ele já me permite tributar. Então, é importante a gente ter essa noção, tanto nas nossas obrigações do dia a dia, e saber também que em alguns momentos a gente vai ter que prestar informação para a Receita sob pena de estar sujeito a essa multa e juros aí que eu comentei. No máximo vai adiar, mas não vai escapar da fúria do leão. Né? É melhor exatamente, saber reconhecimento assim, para é difícil falar que você vai conseguir escapar, assim. E nem eu acho que talvez, assim, pela minha posição como advogado tributário, por já trabalhar com isso há muitos anos, eu não posso falar assim, olha, não existe chance de que a Receita não pegue essa informação. Chance, gente, sempre existe. Principalmente por esse ponto que eu comentei, dessas empresas muitas vezes estarem fora do Brasil. Isso foi uma coisa que mudou com o marco legal. Então, assim, a gente está caminhando cada dia mais para que a Receita tenha acesso a esse nível de informação e consiga fiscalizar melhor. E, de novo, eu não acho que a gente pode confiar na morosidade da Receita ou em outros pontos nesse sentido, porque realmente é um órgão que funciona. Assim, o curso é bastante amplo, mas se a gente puder resumir, aglutinar algumas coisas, ao final do curso, o que o aluno vai ter aprendido? Que ferramentas ele terá para navegar nesse ambiente de regulação de ativos digitais? Eu acho, Jenny, que assim, no final, pelo menos é o nosso objetivo, né? Ao final, quando a gente terminar, que as pessoas se sintam mais seguras. Eu acho que isso é o grande ponto. O conhecimento ele traz segurança. Então você sai muitas vezes de um território desconhecido, de entender esse criptoativo, seja como uma ferramenta de investimento, seja como uma ferramenta de troca. Qual é a sua visão ao chegar no curso? Ela vai ser muito pessoal sua, vai ser muito do seu histórico. Mas a nossa intenção ao final do curso é que você entenda o que você pode fazer com isso. E nas situações em que você talvez não possa, né, como esse ponto tributário que eu comentei, que você tenha segurança de como agir. Eu acho que esse é o grande ponto. Como eu disse, conhecimento é segurança. Lembrando a quem nos acompanha que no chat já está, no chat do evento, já está disponível o cupom CRIPTO15, com desconto para quem se inscrever no curso. Uma última pergunta aí, que talvez seja a dúvida de muita gente que está nos acompanhando. Para quem que o curso é útil? Ou que tipo de profissional se beneficia com o conteúdo ministrado? Como fala de lei, muita gente pensa que é para a área jurídica, mas não é, né? É mais amplo que isso. É mais amplo que isso, viu, gente? Assim, o primeiro ponto do material que a gente já preparou para vocês, a gente já começa falando literalmente da parte prática. Eu acho que essa é uma grande vantagem quando a gente está falando aqui dos cursos da Capital Aberto, que a ideia nunca é ficar 100% no jurídico. Por mais que o jurídico seja importante, para a gente ter uma referência, para a gente ter um reconhecimento ali de efetivamente entender onde que a regulamentação está no Brasil, onde ainda existe até talvez lacunas legais, a gente vai poder discutir isso com mais detalhes durante o curso, mas a ideia é o seguinte:
por mais que tenha esse cunho de legislação no primeiro momento, não é só para profissionais do direito. É para quem investe, para quem tem interesse em começar a investir, para quem tem uma ideia, muitas vezes, que acha que pode... dando um exemplo aqui do ponto do cartório que eu comentei. Às vezes, se você tem uma ideia inovadora sobre o assunto, você deseja empreender, sempre é importante conhecer melhor onde você está tentando se aventurar. E essa é a nossa ideia, ao final do curso, que vocês consigam terminar, olhar e falar assim, não, tudo bem, agora eu me sinto mais seguro e mais preparado para seguir investindo, seguir entendendo os efeitos jurídicos desse ponto, ou os efeitos operacionais, ou os dois, e seguir mais tranquilo com a informação. Perfeito. Além da professora Júlia, também vão dar aulas no curso Criptolog Guilherme Guide, head da área digital do Freitas Ferraz e professor de pós-graduação da PUC Minas, Adriano Ferraz, sócio do Freitas Ferraz e professor da pós do IBMEC Minas e da PUC Minas, e Juliette Brambila, head de governança do Itaú Digital Asset. Júlia, obrigada pela presença e se quiser deixar uma última mensagem a quem nos acompanha, fique à vontade. Eu que agradeço, Virgiane. Muito obrigada pela atenção e pelo tempo de vocês aí nessa segunda, gente. Sei que segunda-feira sempre vem corrida, mas foi um prazer. E eu espero poder encontrar com vocês muito em breve durante o curso. Nas redes da Capital Aberto tem o meu contato. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, seja pelo LinkedIn, pelos contatos oficiais do escritório. A gente está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida e, claro, a Giane está aqui como referência para qualquer questionamento. Espero que tenha sido proveitoso para vocês aí essa nossa conversa tão rapidinha, mas que foi ótima. Obrigada. Boa noite a todos que nos acompanharam e até o próximo Conexão Capital Cursos. Boa noite, gente.